Olá, bem-vindos de volta ao Atlascópico. Meu nome é Paulo Vieira e eu sou especialista de produto da divisão de ferramentas industriais. Dando sequência aos vídeos da série Dica do Especialista, hoje nós estamos falando sobre tecnologia de aperto e no vídeo de hoje o assunto vai ser torque e força de união. Nós vamos entrar no mérito de o que são essas grandezas e como é que elas interagem entre si. Mas antes de tudo, vale a pena a gente pensar um pouquinho no que significa, quais são, o porquê desses elementos, né? Se a gente pensar em torque, qual que é a definição de torque? O que é torque na prática? Ele é o momento de força ou uma grandeza associada ao simples fato de eu girar um corpo, e no nosso caso, girar um parafuso. E isso pode ser medido de algumas formas, existem algumas unidades de grandeza para medir o torque, que estão ali na tela, né? Newton-metros, libras-pés, libra-polegada, quilograma-força centímetros. Enfim, existe uma série de outras unidades, mas as mais comuns são essas que vocês veem aí na tela de vocês. Uma coisa que é legal, se vocês repararem no vídeo que vai aparecer aqui agora, a definição de torque na prática. Então imaginem que torque nada mais é do que uma força vezes um raio ou uma distância. E aí vocês reparem que à medida que eu faço força, esse meu pezinho vai girando o parafuso, isso vai criando um torque na outra ponta. E esse torque na outra ponta ele é totalmente dependente da distância que eu tenho entre o meu ponto de aplicação de torque e o meu parafuso, ou meu produto que eu preciso girar. Nesse caso aqui, quanto maior for o meu braço, o meu raio, a minha distância, menor vai ser a força que eu preciso aplicar para ter o mesmo torque. A relação é simples e direta, ela é diretamente proporcional. E aí fica aquela pergunta, pô Paulo, por que então parafusos? Existem outras formas de unir peças, por que eu vou usar parafuso para fazer a união das minhas peças? Por alguns motivos bastante claros. Primeiro porque montagem por parafuso é algo fácil de desmontar e algo fácil de montar também, porque os componentes eles podem ser reutilizados em sequência. Além do que, se você compara algumas outras alternativas, junção por parafuso é uma solução mais simples, é uma solução mais barata. E o parafuso ele pode ser projetado como elo mais fraco. Na prática, o ideal é que ele sempre seja elo mais fraco numa união aparafusada, porque se alguma coisa tiver que quebrar, que romper, no caso de força ou tensão extrema, que seja o parafuso. Além do que, o parafuso é uma conexão segura entre vários materiais. De repente você precisa unir metal com plástico, um metal mais duro com metal mais mole. O parafuso é uma boa interface para unir esses componentes. Além do que, o aperto que você faz no parafuso, ele pode ser rastreável, o que torna os dados de produção um valor importante aí para vocês. E aí, quando a gente fala em torque, existe um outro ponto também, que é o assunto de hoje, que é a força de união. Na verdade, a força de união é aquilo que nós buscamos em todo o aperto. E aí, se vocês avaliarem aqui a imagem, vocês vão perceber que no videozinho eu tenho um parafuso que está girando. No momento em que ele encosta no produto, eu tenho o que nós chamamos de assentamento, e isso vai criando uma série de tensões. O parafuso ele tende a estirar e a peça ou a junta ela tende a se comprimir. Mas uma vez que a gente busca a força de união, por que então que eu preciso medir o torque? Simplesmente porque o torque ele é algo mais viável de se fazer, já que para medir força de união eu precisaria de dispositivos como um dinamômetro para cada parafuso que eu estou usando para unir. Isso não faria nenhum tipo de montagem aparafusada viável. Como o torque tem essa relação com a força de união, uma forma mais simples, mais barata e mais eficaz é fazer a medição do torque aplicado. E como eu falei, o parafuso ele é estirado durante o processo de aperto, assim como acontece com uma mola. Então ele tem as suas zonas de trabalho até o momento em que ele não consegue mais funcionar como uma mola, de estender e comprimir, e ele se rompe. Vocês vão perceber nesse vídeo agora, em que eu tenho aqui um gráfico mostrando o fenômeno mecânico de um parafuso durante o processo de aperto. Então vocês reparem que essa curva me mostra no começo a aproximação, o encosto do parafuso, e à medida que eu vou aplicando mais e mais torque, ele chega na minha zona elástica, por consequência, sai dessa zona elástica, se eu continuo aplicando muito torque, entra numa zona plástica, onde eu já não consigo mais aproveitar o parafuso, e se eu ainda continuo forçando esse parafuso aplicando mais torque, ele vai chegar à fase de rompimento, e aí não tem mais o que fazer, esse parafuso precisa ser descartado. Claro que isso, quando a gente fala do aspecto mecânico do parafuso, mas os processos de montagem
eles exigem ou necessitam que nós tenhamos um tipo de controle de o processo de aperto e não só a característica do parafuso. Então, o que eu quero dizer com isso? É mais fácil eu entender o que acontece com o parafuso se eu começo a avaliar o torque em função do ângulo, ao invés de entender a carga que está aplicada nesse parafuso. Para tentar ser um pouco mais claro, esse videozinho está rolando aqui na tela, ele mostra para vocês exatamente as etapas do processo de aperto, levando em consideração a variação do torque em função do ângulo, e não mais as tensões que eu tenho no meu parafuso. Então vocês reparem que uma vez que eu saio da fase de aproximação e de encosto, eu vou até um ponto limite, que é o ponto de aperto, onde eu realmente atingi os resultados que eu preciso de torque e de ângulo. Então se vocês repararem na imagem, o primeiro grupinho de setas aqui, até os 300 graus, eu tenho só o apontamento do parafuso, que é quando o operador encosta ali nos primeiros filetes de rosca. Dali em diante eu faço a aproximação efetivamente. Quando o parafuso encosta, eu já começo a fazer ou aplicar força de união, e aí tenho o aperto efetivamente concluído. Então todo e qualquer aperto, na sua maioria, tem essa mesma cara aqui, ele tem essa mesma característica. Isso, pessoal, resume hoje esse nosso vídeo de torque e força de união. Fiquem conectados, acompanhem os nossos próximos vídeos, pois na sequência nós vamos falar sobre fenômenos mecânicos nos processos de aperto. Obrigado por assistir a este vídeo. Quer ficar por dentro das novidades? Acesse em fabricasinteligentes.com.br ou pelo QR Code no canto da sua tela. Se inscreva no nosso canal e fiquem conectados. Até a próxima!